E o Benedito Henrique, o Ditinho, trazendo as informações. Olha, vamos falar a respeito deste caso mais uma vez. É o caso do dentista do Tassara, morto pela própria filha, menor de 17 anos, segundo o advogado que falou ontem aqui com exclusividade. Ele trouxe pelo menos a versão da família e da menina, porque ele está advogando na defesa desta adolescente, que confirma que ela surtou, ela teve um surto e não sabia do que estava fazendo e golpeou o peito do pai, acertou o coração do dentista do Tassara. O advogado falou que foi um surto psicótico e que não existia ou existiu uma terceira pessoa envolvida, infelizmente, nessa tragédia. Falou a respeito do dinheiro também que foi encontrado e que a menina amava muito o pai, que recebe cuidados médicos. E é lógico, a gente está aguardando agora o trabalho da Polícia Civil. Após a entrevista do advogado com exclusividade aqui no Jornalismo Clube Itaipu, o delegado chamou a imprensa, convocou uma coletiva para falar a respeito do trabalho de investigação policial. Apesar de que esse caso está sob sigilo. Mas ontem, o Benedito Henrique e o Ditinho, após a entrevista exclusiva do advogado aqui no Fala Cidade, lógico, participou desta coletiva. Ditinho, o que ficou claro nessa entrevista com o delegado? A DIG, Amarildo, fala em fato grave após o homicídio. O que se sabe é que a esposa do Tassara foi submetida a um exame de corpo de delito. Portanto, como só tinham os três na casa, ele, a esposa e a filha, provavelmente esse fato está ligado a ela. O delegado solicitou um exame de sanidade mental para avaliar se a adolescente estava plenamente capaz ou estava totalmente incapaz no momento dos fatos. E o resultado desses exames, que foram enviados para São Paulo, é que vai definir o destino dela. Se ela vai para a Fundação Casa ou para uma clínica. E foram ouvidas, Amarildo, 19 pessoas, mas o delegado confirma que até esse momento, até que surjam fatos novos, está descartado o envolvimento de outras pessoas no crime. Bom, o delegado descarta, então, uma terceira pessoa. O delegado descarta a possibilidade de envolvimento de uma outra pessoa. Fica mesmo única e exclusivamente o envolvimento da filha e segue ainda na linha do surto psicótico, mesmo aguardando esses laudos. O fato novo, e o delegado não revela, é que foi após a morte do Tassara, tanto que pediu um exame de corpo de delito, é que a mulher estava machucada. A mulher estava machucada. Mas ela, com ferimentos, e a gente não sabe aí a gravidade desses ferimentos. Esses ferimentos ocorreram antes ou depois da morte do Tassara? Ele não revela, Marildo. Tudo bem. O delegado não fala, mas ele conseguiu ali, pelo menos, esclarecer alguns pontos ou não, hein, Didinho? Conseguiu. Ele falou que realmente só ela teria participado do crime. Até porque ficou apenas nessa linha. 19 pessoas e até o momento ele não tem informações de que outras pessoas estão envolvidas diretamente no homicídio. Bom, o delegado é o Valdir Tramontini. Ele fala com a nossa equipe, então, e os nossos ouvintes. Vamos conferir, apesar da dificuldade por a imprensa acompanha de perto, a população pede informações, mas o caso, infelizmente, eu digo infelizmente, porque é um caso que chamou a atenção da população. O Tassara, uma pessoa conhecidíssima aqui na cidade, e com relação ao dinheiro também que foi encontrado, o advogado ontem falou que tinha origem e que era dele mesmo, era da família, mas também o delegado Valdir Tramontini fala a respeito desse dinheiro. Na entrevista com o Ditinho, nós vamos conferir agora.
A data dos fatos, com a apreensão em flagrante da adolescente, foi instaurado um procedimento. Como esse procedimento envolvia crime de homicídio, de competência da DIG, foi encaminhado para a nossa delegacia para a apuração dos fatos que envolvem o homicídio e também, logo na sequência, um outro fato grave que ocorreu. Foi um fato que ocorreu logo após o homicídio, mas como trata-se de caso envolvendo o adolescente, está sob sigilo, eu prefiro não comentar. Como disse, houve a instauração desse procedimento, nós inquirimos 19 pessoas acerca dos fatos. A garota, infelizmente, eu só consegui ouvi-la no último dia 1º, cerca de quase 40 dias após os fatos, mas essa diligência ela foi bem proveitosa. A adolescente, ela relatou que se recordava de tudo que havia ocorrido, citou detalhadamente o que ocorreu naquela data e respondeu todas as perguntas que nós havíamos a ela formulado. Como trata de um procedimento que envolve adolescente, na data de ontem eu elaborei um relatório detalhando as provas coletadas, foi encaminhado à vara da infância e da juventude e posteriormente encaminhado ao promotor de justiça, o Dr. Gustavo, para apreciação quais as medidas a serem adotadas. Que pode ser de um simples arquivamento do caso ou, se for o caso, o entendimento dele, uma representação. A representação do caso do adolescente é como se fosse uma denúncia para autores maiores de idade. Quando a elaboração do relatório, eu sugeri que fosse realizado um exame de insanidade mental para separar a adolescente na data dos fatos. Ela estava plenamente capaz de entender o caráter dos fatos ou absolutamente incapaz. Essas circunstâncias de exame, eles geralmente são feitos por peritos oficiais nomeados pelo juiz e, conforme for o resultado, creio eu que vai basear as próximas medidas a serem adotadas, que podem ser uma eventual internação na Fundação Casa ou até mesmo a realização de tratamento ambulatorial ou também uma internação em hospital de custódia para tratamento especial. A PM mandou declarações no dia seguinte falando a respeito de um dinheiro encontrado na cueca. O que a polícia apurou a respeito disso? Esse é um fato que chamou bastante atenção, mas pelo que me foi relatado pelos familiares, até pelos funcionários da vítima, ela tinha esse costume de guardar com ela, seriam valores provenientes da sua função de dentista, e a notícia que a gente tem que já há mais de anos que ele tinha esse costume, teria até uma pochete que utilizaria para esse fim. Então, em relação aos valores, embora seja uma quantia substancial, pelo que foi apurado, ela não tem nenhuma relação com os fatos. Logo no início das investigações, como eu não havia conseguido ouvir a adolescente ainda, eu achei por bem, em face de alguns comentários surgidos junto à participação do terceiro, eu achei por bem instaurar um outro procedimento apartado para se apurar eventualmente houve intervenção de terceiro. Até o presente momento, o que a gente pode afirmar é que nada foi apurado nesse sentido. Já houve o recebimento do laudo pericial local, laudo microscópico, o laudo microscópico e também o laudo de exame de corpo de delito a que se submeteu a mãe da adolescente. Ainda resta o recebimento de laudos que estão a cargo do Instituto Criminalístico de São Paulo e acredito eu que com o recebimento desses laudos a gente possa concluir totalmente as investigações. Doutor, no depoimento, quando ela falou que matou o pai, o senhor percebeu algum sentimento ou desequilíbrio? O que eu posso falar é o seguinte, ela está lá internada no Hospital das Clínicas para tratamento psiquiátrico. Em relação ao que por ela foi informado, Benedito, eu prefiro não fazer qualquer citação, pois como já disse, o procedimento para mim foi segredo de justiça, embora tenha conhecimento que o seu advogado já tenha prestado algumas informações a respeito. Em verdade, na data do fato, ela foi apreendida em flagrante. Posteriormente, com a decisão judicial, foi determinado que ela permanecesse internada por ordem judicial. Essa circunstância do que será feito posteriormente, isso caberá ao juízo da Vara da Infância e da Juventude decidir qual a melhor decisão a aplicar ao caso.
Muito bem, viu, Ditinho? Olha, para o nosso ouvinte, porque quando você fala em surto psicótico, para o nosso ouvinte, o que seria um surto psicótico? O que aconteceu, o que estava acontecendo com essa jovem de 17 anos? O que acontece no surto psicótico é uma desorganização, e essa desorganização ela é generalizada do sistema nervoso central, daquilo que comanda todas as nossas atitudes e também o nosso comportamento. Dá um tilt geral. A pessoa perde a noção de tudo. Segundo a psicologia, quando isso ocorre, essa desorganização generalizada, a pessoa passa a ter comportamentos ou atitudes que poderão ser, inclusive, perigosas para a própria vida humana. É o caso, inclusive, desse crime dessa menina de 17 anos. Há uma explicação dentro da psicologia, mas nós temos outros casos. Agora, como identificar esse transtorno? Você que está me ouvindo agora, essas pessoas, elas sofrem com delírios, com alucinações, têm ideias de perseguição. Essas pessoas, elas escutam vozes, têm visões. Essas pessoas, elas perdem o contato com a realidade. Elas perdem o contato com a realidade. Tem uma confusão mental, os pensamentos, eles estão desorganizados. E a fala também é de forma desorganizada, muitas vezes fala rápido demais, frases muitas vezes que são incoerentes, tem um comportamento, em alguns casos, agitado, incoerente, agressivo e às vezes catatônico. Então, existe uma oscilação de humor que vai entre a depressão até a euforia. Em alguns casos, tem a agressividade. Em alguns casos, a pessoa não dorme. Tem insônia. Essa pessoa perde o apetite, perde peso. O que fazer com uma pessoa quando essa pessoa tem um surto psicótico? Como aconteceu com essa jovem de 17 anos, que com uma faca matou o dentista, o seu pai, o Tassara. O ideal é que a pessoa que apresenta um surto psicótico seja encaminhada imediatamente a um hospital para receber medicação e, naturalmente, os cuidados adequados. Depois do surto, depois do controle, é importante que o psiquiatra faça, aí sim, um diagnóstico do paciente para determinar se a psicose foi um episódio breve ou está associada a uma outra doença. É por isso que o delegado Valdir Tramontini pediu e está aguardando agora para saber se ela tinha noção naquele momento, naquele instante do surto, porque antes o que aconteceu com relação à sua postura. Então é importante como orientação, inclusive dos profissionais, para as pessoas que estão ligadas no nosso jornalismo. É importante também que a pessoa receba ajuda antes, porque ela pode tomar algumas decisões precipitadas, equivocadas durante o surto, inclusive com resultado de suicídio, em alguns casos, com resultado de suicídio. O caso, o delegado ainda não fechou, mas ficou ali, ainda não é uma dúvida, algumas dúvidas. Por exemplo, a mãe dessa jovem, ela foi agredida ou não foi agredida? E se foi agredida por quem? E se foi agredida e agredida por quem, foi antes ou depois da morte do dentista, do Tassara? Então, nós temos essas perguntas e a polícia, eu tenho certeza, vai responder agora, com o fim já do inquérito policial. O que você traz mais aí da polícia, Editinho? Que os bombeiros foram mobilizados para um incêndio na noite de ontem em Chácara de Marília. Os bombeiros, inclusive, nos enviaram imagens na tela. Essas imagens são do incêndio por volta das 20h34 de ontem. A equipe foi acionada para o condomínio Chácara Santa Bárbara, Rua dos Jacarandás. No local, a ocorrência de fogo em vegetação, um incêndio de grandes proporções. Duas equipes do bombeiro
foram chamados para essa ocorrência, combate a essas chamas, sendo solicitado o apoio de água para o local. Após 2 horas de combate às chamas, o fogo foi extinto e ninguém se feriu no incêndio, Amarildo. Trabalho difícil, complicado do Corpo de Bombeiros, e aí a gente mostra nas imagens. Para quem está assistindo, você que assiste o nosso jornalismo, a gente coloca você já no centro dos fatos. Veja só o trabalho, a dificuldade do Corpo de Bombeiros. É um período ainda seco, com possibilidade de chuvas já no fim de semana, com a instabilidade que se aproxima com a frente fria. Mas, com o tempo seco, como ontem e também nos últimos dias, infelizmente, o registro de queimadas, de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade. Fica difícil o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ditinho, você volta daqui a pouquinho, né? Tem mais informações, porque tivemos o registro de ações de bandidos, ladrões também na cidade. Exatamente. Uma psicóloga que também morreu após um acidente em Garça. Psicóloga conhecida, infelizmente, mais uma vítima de acidente, hein?